O problema de tentar domar o silêncio é que ele é um predador paciente. Ele não ataca, ele se infiltra, se veste com a sua exaustão, com o cheiro metálico do seu suor frio, e espera que a sua mente ceda antes do seu corpo. E quando a mente se parte, o silêncio se torna a coisa mais ruidosa do universo. Um zumbido branco que aguarda apenas o toque da loucura para se manifestar na forma de algo impossível. Foi exatamente nesse ponto que eu cheguei na 7ª noite, lá no coração pútrido da Serra do Mar, onde a umidade não é apenas uma sensação, mas uma parede densa que te impede de respirar direito. Eu estava ali pela solidão, claro. Havia meses que eu ansiava por um lugar onde o eco da minha própria voz fosse a única prova de vida inteligente. Havia planejado a expedição com precisão maníaca, rastreando coordenadas de satélite para me afastar o máximo possível de qualquer trilha batida, qualquer vestígio de civilização ou pior, qualquer sinal de torres de celular. Eu queria a imersão completa, o castigo da floresta, a purgação do barulho moderno. Mas o que a floresta me deu foi algo muito mais perverso do que eu havia barganhado. Ela me deu o som da minha própria aniquilação. O momento em que aconteceu pela primeira vez está gravado em mim com a nitidez dolorosa de uma cicatriz fresca. Eu estava sentado perto da fogueira, a luz laranja doce lutando palmo a palmo contra a escuridão absoluta que cercava o acampamento. O cheiro de lenha úmida queimando era forte, misturado ao aroma de terra molhada e folhas em decomposição, o perfume eterno da Mata Atlântica. Eu não estava lendo, nem pensando profundamente. Estava apenas existindo, observando as sombras dançarem, sentindo o calor na palma das minhas mãos. O crepitar da madeira era o meu único companheiro audível, pois o coro habitual dos insetos e das cigarras havia cessado horas antes, engolido por aquela quietude opressiva que só existe em lugares onde o homem é uma anomalia temporária. E então ele veio. Não foi um sussurro, não foi o estalo de um galho no meio da mata. Foi uma sílaba perfeitamente formada, carregada pelo ar frio e úmido, atravessando a barreira da minha fogueira e atingindo o meu ouvido como uma pedra lançada de perto. André. O som era inconfundível. Era o meu nome. Eu me congelei. A reação não foi racional, foi primitiva. Meu coração parou de bombear e a fumaça da fogueira pareceu ficar presa nos meus pulmões. O pavor, o medo real, não vinha do som em si, mas da sua origem impossível. Eu estava a dias de distância da pessoa mais próxima. Eu havia marcado intencionalmente uma rota que me garantia o isolamento total. Não havia motivo lógico, físico ou biológico para que qualquer voz humana pudesse alcançar aquele ponto, muito menos uma que me conhecesse. Forcei-me a respirar, tentando desesperadamente racionalizar o evento. Vento? Não, o som tinha modulação, tinha intenção. Um animal. Um pássaro que imitava a voz humana, como alguns relatos apócrifos sobre aves da floresta. Ridículo. A cadência era muito específica, era o meu nome, e parecia ter sido dito a uma distância de, no máximo, 10 ou 15 metros, vindo daquela parede de folhagem espessa e impenetrável que era a floresta noturna. Levantei-me lentamente, meus músculos tensos e doloridos pela semana de caminhada, agora completamente esquecidos pela adrenalina gelada. Peguei o facão, mais por conforto tático do que por real crença na sua utilidade contra seja lá o que fosse aquilo. Fui até a beira da luz da fogueira, olhando fixamente para a escuridão. Os olhos tentavam penetrar a cortina de sombra, buscando qualquer irregularidade, qualquer brilho de olhos refletidos, qualquer quebra na simetria perfeita da noite. Nada. Apenas a escuridão, densa, completa e silenciosa de novo. Passei a próxima hora convencendo-me de que a solidão havia me alcançado.
Eu estava mentalmente exausto, fisicamente drenado. O cérebro, privado de estímulos humanos e sobrecarregado pela monotonia do verde, devia estar preenchendo o vazio com ruídos fantasmais. Era a explicação mais sã, e eu me agarrei a ela com a força de um náufrago. Apaguei a fogueira, cobrindo as brasas com terra para evitar qualquer risco de incêndio. Entrei na barraca, meu refúgio temporário, um pequeno casulo de nylon e esperança. Deitei-me no saco de dormir que parecia mais fino do que nunca. A barraca, normalmente um alívio, agora parecia frágil, uma casca transparente que não me protegia de nada, mas apenas delimitava onde eu estava para quem quer que estivesse lá fora. Eu tentei dormir. Falhei miseravelmente. Cada estalo da barraca, cada farfalhar de folha, que agora parecia ter retornado, mas de forma errática e próxima demais, era amplificado para o volume de um trovão. Minhas mãos suavam dentro das luvas, e eu me agarrava à lanterna de cabeça, pronto para ligá-la e gritar se fosse necessário. Foi na calada da noite, talvez por volta das 3 da manhã, que o problema escalou. Eu estava quase cochilando, no limbo entre o terror e o cansaço quando ouvi. Não veio de longe, veio de muito perto, e desta vez não foi apenas o meu nome. Foi meu nome seguido por um apelo. André, você está me ouvindo? A voz, ah, Deus, a voz. Não era a voz de um estranho, grossa ou ameaçadora. Não era a voz de um psicopata vagando pela floresta. Era familiar, era suave, carregada de uma tristeza antiga e profunda, com a cadência que só alguém que te conheceu profundamente, que te amou sem reservas, poderia ter. O tom era de súplica, de alguém que precisava desesperadamente da minha ajuda. E o pânico me dominou, porque a voz, o timbre exato e o sotaque levemente interiorano me lembrou inequivocamente da minha avó. Minha avó, que havia falecido há quase uma década. Eu soltei um gemido baixo, abafando-o contra o saco de dormir. Minha razão se desintegrou. Eu não estava apenas ouvindo o meu nome. Eu estava sendo chamado por um fantasma, ou pior, por algo que estava usando a forma mais confortável e mais aterrorizante de manipulação. A floresta em si pareceu reagir. O ar dentro da barraca ficou pesado e frio, apesar da temperatura externa estar tropicalmente alta. Senti a pressão do ar mudar, como se algo grande estivesse se movendo vagarosamente logo além do tecido fino. Eu apertei os olhos, imaginando a forma daquela coisa. Talvez uma silhueta alta e curvada, talvez algo sem forma, apenas uma mancha na escuridão, mas cuja voz era uma cópia perfeita da mulher que me ensinou a amarrar os sapatos. Eu não pude mais suportar a incerteza. Sem pensar, abri o zíper da barraca. O som metálico pareceu ensurdecedor no silêncio espectral. Apontei a lanterna de cabeça para fora, varrendo o feixe estreito de luz amarelada sobre as árvores. A grama, a barraca, as árvores, a escuridão opaca. Tudo parecia normal, exceto que estava silencioso demais. Não havia vento, não havia insetos. O mundo inteiro parecia ter suspendido a respiração. Meu coração martelava contra as costelas, uma bateria desesperada tocando o ritmo da fuga. Olhei para a área onde o som parecia ter se originado, um pequeno aglomerado de bromélias gigantes e samambaias. Era um ponto cego natural. Eu esperei. Minutos se arrastaram como horas. A umidade escorria no meu pescoço e eu mal podia sentir meus dedos ao redor do facão. Eu estava pronto para enfrentar um animal, um invasor humano, qualquer coisa que tivesse uma explicação terrena. Mas eu não estava pronto para o que veio em seguida. A voz não voltou a me chamar. Em vez disso, ouvi um som diferente, um som que só quem viveu a intimidade da família pode reconhecer. Era o som de alguém soluçando, um choro lento, gutural, mas estranhamente controlado, como se a pessoa estivesse tentando desesperadamente conter a dor. E o som estava se afastando.
ele parecia mover-se lentamente, esgueirando-se através do mato denso, o choro ficando mais e mais distante, levando consigo aquela tristeza familiar. Não era um predador fugindo, nem um intruso assustado. Era algo que queria que eu o seguisse. Queria que eu me compadecesse, que eu me aventurasse na escuridão absoluta para confortar a ilusão de minha avó perdida, presa na floresta. E a isca funcionou. Não porque eu acreditei que era ela, mas porque o horror de ouvir aquele sofrimento irreal era pior do que a perspectiva de ser atacado. Minha mente, já em frangalhos, gritava que era uma armadilha, mas meu corpo, impulsionado por um instinto distorcido de proteção, começou a rastejar para fora da barraca. Eu estava prestes a dar o primeiro passo na escuridão total, com a lanterna tremendo nas minhas mãos, quando a voz, agora quase inaudível, mas ainda perfeitamente distinta, soltou uma última palavra, vinda de muito longe. Corre! Não era um choro, não era um apelo, era um aviso, uma ordem desesperada. E dessa vez, não veio da forma familiar e doce da minha avó. Veio como a minha própria voz. Uma versão distorcida e ecoada, como se o meu eu do futuro, ou talvez o meu próprio eu preso na mata, estivesse me alertando de um perigo imediato e terminal. Naquele instante, o terror atingiu seu pico máximo. A floresta não apenas me conhecia, como me manipulava usando o meu passado e agora o meu futuro. Eu não estava sozinho. Eu estava sendo caçado por algo que se alimentava de solidão e que tinha acesso total à minha memória. E, aparentemente, à minha própria psique. Recuei para dentro da barraca com uma rapidez insana, fechando o zíper com tanta força que temi rasgar o tecido. Eu não podia mais ficar ali. A urgência de escapar era física, uma dor lancinante no estômago. Eu tinha que sair daquele lugar antes que a manhã chegasse e a luz do sol revelasse o que estava me cercando, ou o que estava me imitando. Eu comecei a desmontar o acampamento no escuro total, meus movimentos sendo guiados apenas pelo tato e pela adrenalina pura. A mochila, pesada e desajeitada, foi jogada nas minhas costas. Eu não ia acender a fogueira novamente. Eu não ia arriscar mais nenhum ruído que pudesse guiar aquela coisa. Com as mãos trêmulas, peguei meu equipamento de navegação, a bússola e o mapa de papel. Os únicos aliados confiáveis naquele ambiente hostil. Eu tinha que seguir para o leste, para o rio, onde a mata era menos densa. Mas quando meus dedos tocaram a superfície do mapa, senti algo molhado. Liguei a lanterna, um feixe fraco, e apontei para o mapa estendido no chão da barraca. Não era água, era uma trilha viscosa, de um líquido escuro e denso, que havia escorrido de algum lugar e pingado bem em cima da minha rota de fuga. E o pior, o rastro não estava aleatório. Ele formava uma única palavra, escrita com essa substância repugnante e desconhecida, bem em cima do ponto exato onde eu havia planejado chegar ao rio. A palavra era achei. Era a certeza macabra de que a coisa que havia falado comigo, que havia imitado a minha avó e a mim mesmo, sabia exatamente onde eu estava. E o mais desesperador, sabia exatamente onde eu estava indo. Não era uma ilusão mental. Era um predador com intenção, com intelecto. Atingido por um terror mudo e paralisante, eu soube que precisava correr. Não importava a direção, apenas correr. Se você está ouvindo isso, quero que saiba que essa é apenas a fundação do horror que eu vivi. Eu preciso que você saiba o que aconteceu depois que eu abandonei a barraca. Quando o achei, se tornou mais do que uma palavra, mas uma presença física na mata. Se você quiser saber como eu fugi, ou se eu consegui escapar do predador que fala com a voz da sua família, por favor, volte para a parte 2. O ar parou. A floresta inteira parecia ter engolido o próprio som, deixando apenas o zumbido insuportável do meu sangue bombeando contra os meus tímpanos. A voz, aquela melodia perversamente familiar que havia pronunciado meu nome de forma tão clara e íntima,
havia se calado. Mas o silêncio que se seguiu não era ausência. Era uma presença pesada, fria e que vibrava com uma expectativa doentia. Era a sensação de um predador que havia finalizado o chamado e agora estava apenas esperando para ver se a presa faria o movimento errado. Eu não conseguia mover um músculo. O peso da minha mochila, antes um fardo familiar de sobrevivência, agora parecia uma âncora me prendendo ao chão. Minhas mãos estavam suadas, agarradas à coronha da espingarda que eu mal podia erguer, pois qualquer movimento brusco, qualquer lasca de casca esmagada sob a bota seria o sinal que aquela coisa estava esperando. Eu estava paralisado na última posição que adotei, inclinado ligeiramente para frente, os olhos fixos na cortina de samambaias e arbustos que ficava a não mais que 10 metros de mim, onde o chamado havia vindo. Minha mente tentava freneticamente catalogar as informações. Grito de pássaro? Não. Eco distorcido? Impossível. O som era muito seco e imediato. Alguém me seguindo? Se fosse um humano, ele teria se revelado, ou faria ruído ao se mover. Mas o silêncio era absoluto. O que me aterrorizava não era o barulho, mas o conhecimento. Aquela voz sabia o meu nome. E pior, ela o usava com a entonação exata que minha mãe usava quando estava levemente aborrecida. Uma nuance que eu não ouvia há mais de 20 anos. Eu fechei os olhos por um segundo, forçando-me a respirar lentamente. Aquele era o erro que a floresta esperava. A racionalidade estava se dissolvendo como açúcar em água fervente. Se eu ficasse ali, eu me tornaria parte da estática. Eu tinha que me mover. Mas para onde? Voltar? Avançar? Decidi pela fuga lateral, um arco lento e largo, usando o tronco de uma sequoia ancestral como escudo primário. O objetivo não era correr, mas sim deslizar, dissolver-me daquele ponto. Cada passo foi executado com uma lentidão excruciante. Colocava a ponta do pé, esperava, sentia o peso e só então movia o resto do corpo. O som da minha própria calça roçando era ensurdecedor. Enquanto eu rastejava, a floresta respondeu. Não foi um chamado vocal, foi um som sutil, tão leve, que se eu não estivesse com meus nervos em brasa, eu o teria descartado como o vento. Era o som de uma folha sendo esmagada. Mas não era uma folha seca e estaladiça. Era a compressão úmida de uma folha fresca. Um som que só acontece quando algo pisa nela com peso deliberado e lento, a 10 metros de distância, logo atrás das samambaias. E o som estava se movendo. Não estava vindo em minha direção. Estava se movendo paralelamente a mim. O que quer que fosse, estava me acompanhando, mantendo a mesma distância, usando o mesmo ritmo lento e calculista. Era um jogo de espelho sônico. Se eu acelerasse, ele aceleraria. Se eu parasse, ele pararia. Estávamos presos em uma dança silenciosa de perseguição mútua, com o véu das folhas sendo a única coisa entre nós. O pânico começou a subir pela minha garganta, um bolo ácido e metálico. Eu comecei a deslizar mais rápido, ignorando a necessidade de absoluto silêncio. Se eu conseguisse alcançar o riacho, talvez o som da água mascarasse minha fuga. O riacho era a minha única esperança de contextualização sonora normal. Eu ouvi então o segundo som, e foi isso que quebrou minha espinha. Desta vez não era a folha. Era um sussurro, tão baixo que parecia ter sido gerado diretamente dentro do meu ouvido interno. Não era meu nome. Era uma frase que eu não ouvia há anos, desde a infância. Um bordão ridículo que eu costumava usar quando perdia no videogame. Ah, qual é, justo agora? Era a minha voz, não a voz de um adulto, mas a voz ligeiramente aguda, com a inflexão exata da frustração infantil. Era uma gravação perfeita da minha memória auditiva mais embaraçosa. Como? Como é que esta coisa sabia dessa frase? Não era algo público, era algo que eu dizia sozinho, trancado no meu quarto. Aquela criatura não estava apenas me imitando.
Ela estava vasculhando minha mente, revirando meus arquivos de memória, procurando o que seria mais perturbador, mais desorientador, mais profundamente meu. A adrenalina superou o medo. Eu parei abruptamente atrás da sequoia e, num movimento rápido e impulsivo que desafiou toda a minha cautela anterior, eu gritei de volta para a mata. Quem está aí? Me mostre! Eu sei que você está me ouvindo. O silêncio voltou, mas era diferente. Não era mais expectante, mas sim de surpresa. Talvez a criatura não esperasse resistência vocal, apenas o pânico e a fuga. Eu respirei fundo, meu coração martelando contra minhas costelas com força o suficiente para me machucar. Eu apontei a espingarda para o meio do matagal e gritei novamente, minha voz embargada. Eu vou atirar! Saia! E então o matagal se moveu. Não foi o farfalhar do vento ou o balançar lento da vegetação. Foi uma separação violenta, rápida, como se um pano pesado tivesse sido rasgado. Não saiu uma figura, mas sim a forma de uma. Não era um urso, nem um cervo, nem um ser humano. O que saiu da moita era a personificação do incômodo, do errado. Era alto, mas esguio de uma forma que parecia artificial, como se tivesse sido esticado além do seu limite natural. A pele, ou o que parecia ser pele, era cinzenta e refletia a pouca luz da tarde de forma opaca, como pedra molhada. Mas o que me fez cair de joelhos, o que me fez largar a arma no chão enlameado, foram os olhos. Não havia olhos. Havia apenas órbitas vazias, profundas e escuras. Mas o mais horrível era o que estava acima daquelas órbitas. A criatura tinha o meu rosto, não um rosto parecido, mas o meu rosto, a mesma testa larga, a mesma cicatriz minúscula acima do lábio superior que ganhei caindo de bicicleta aos 7 anos. Os mesmos traços angulares, a barba mal feita que eu cultivava havia uma semana. Era eu, mas achatado, distorcido e sem cor, como uma fotografia antiga que tivesse sido rasgada e mal colada. A boca, porém, era a parte mais perturbadora. Era muito grande, estendendo-se além dos limites que o meu crânio permitiria, mas estava fechada, completamente, perfeitamente fechada. A criatura ficou parada, a luz fraca da tarde banhando sua forma grotesca. Não se movia, exceto por uma leve e quase imperceptível inclinação da cabeça, como se estivesse me estudando, me absorvendo. O terror não vinha da ameaça física imediata, mas da violação da identidade. Aquela coisa era um doppelganger mal feito, um molde de barro que falhou em capturar a alma, mas reteve a casca. Então, a coisa ergueu uma mão. Era a minha mão, com o mesmo dedo indicador torto devido a uma fratura antiga, e ela apontou para a espingarda caída ao meu lado. Não houve som, não houve sussurro, mas eu ouvi, claro como cristal, em minha mente, a pergunta, dita com a minha própria voz, a voz atual, grave e desgastada. Você precisa disso para se proteger de si mesmo. A voz não estava mais no mato, estava dentro da minha cabeça, ou pior, estava vindo daquele simulacro que tinha aprendido a se comunicar de forma não verbal após ter dominado a arte da cópia sônica. Eu estava encarando a minha própria imagem, desprovida de alma, e ela estava me chamando de fraco. Com um esforço desesperado, empurrei-me para trás, cambaleando. Eu tinha que quebrar o contato visual, tinha que fugir daquele espelho de pesadelo. O simulacro deu um passo. O movimento era desajeitado, como o de um bebê tentando andar com pernas muito longas. E então ele abriu a boca, não para falar, mas para fazer um som. O som era o meu choro. O choro gutural e desesperado que eu havia feito no velório do meu pai. O som que eu mal me lembrava de ter emitido, mas que era inconfundível. Era a dor bruta da minha perda, repetida em alto e bom som pela coisa que usava meu rosto. Aquilo não queria me matar rapidamente, queria me desmantelar peça por peça, roubar minha identidade, meus traumas e, finalmente, meu lugar no mundo.
O chamado na mata era apenas o hook, a isca. O objetivo era a substituição. Eu não pensei, apenas reagi. Peguei a arma, virei-a para o simulacro e puxei o gatilho sem mirar. O estampido na mata fechada foi brutal, ensurdecedor. O tiro atingiu o ombro da criatura. Não houve sangue, apenas um som mole e úmido, como se eu tivesse atirado em um balão cheio de lama. O impacto a fez cambalear, e foi nesse momento que a máscara escorregou. O rosto, o meu rosto, se contorceu em algo que parecia feito de argila derretida, revelando por baixo do que parecia ser a pele copiada. Uma superfície negra e brilhante, como obsidiana polida. A criatura não gritou de dor. Ela emitiu um som que era a combinação de todos os chamados que ela havia feito, sobrepostos em uma cacofonia de vozes, todas elas a minha, todas elas gritando o meu nome ao mesmo tempo. Era um ruído de frustração e de falha na cópia. Aquele momento de hesitação foi tudo o que eu precisei. Eu dei as costas ao horror e corri. Corri com a fúria e o desespero de quem entende que a morte é preferível à anulação. Eu não olhei para trás. Eu não me preocupei com o barulho, apenas em fugir daquela fenda na realidade que havia se aberto para me absorver. Eu corri em linha reta, na direção oposta ao riacho, através de arbustos e cipós que chicoteavam meu rosto. Eu corri até que meus pulmões se recusassem, até que minhas pernas estivessem dormentes. Eu caí, levantei e corri novamente. Eu sabia que a criatura estava logo atrás de mim. Eu conseguia ouvir o som daquela corrida desajeitada, um ritmo que não era humano, mas que tentava desesperadamente imitá-lo. Eventualmente, o terror físico deu lugar à exaustão. Eu tropecei na beira da estrada de serviço de cascalho, onde eu havia deixado o carro. Eu me arrastei para a porta do veículo, mal conseguindo enfiar a chave na ignição. O motor pegou no primeiro toque. Um som de conforto e civilização que nunca me pareceu tão divino. Eu acelerei, sem me importar com o carro sacudindo na estrada esburacada. Eu olhei pelo retrovisor, esperando ver aquela figura cinzenta e disforme na beira da mata. Mas não havia nada. Apenas a escuridão da floresta que parecia me engolir com a culpa de ter escapado. Eu dirigi por horas, até o amanhecer sem parar. Quando finalmente cheguei à periferia da cidade, sob o som reconfortante de sirenes distantes e o cheiro de fumaça de fábrica, eu parei o carro e desabei. Eu sobrevivi. Eu havia escapado do simulacro, do ladrão de identidade que habitava a mata. Mas o final não foi a paz. Chegando em casa, eu tranquei a porta, fechei as janelas e me sentei na sala, sob as luzes fluorescentes. O meu celular estava tocando. Era a secretária eletrônica. Eu não ouvi quem estava ligando, apenas o som da gravação da minha própria voz na saudação, dizendo: "Alô, você ligou para meu nome." E ali estava, a voz que eu ouvi na mata. A voz que a coisa havia copiado, antes de aprimorá-la com o timbre de minha mãe e o eco de minha infância. O horror final se instalou. Eu percebi que a coisa não precisava me seguir fisicamente. Ela tinha o meu DNA vocal. Ela tinha meus medos. Ela tinha minha identidade sônica. E ela havia me exposto a ela mesma, me obrigando a reconhecer a cópia. Nos dias que se seguiram, eu não consegui falar. Eu ia ao trabalho e balbuciava desculpas sobre estar gripado. Eu só conseguia me comunicar por escrito. Por quê? Porque eu tinha um medo paralisante de ouvir minha própria voz. Eu temia que, se eu a usasse, ela soaria estranha, distorcida. Eu temia que, ao abrir minha boca, eu não emitisse a minha voz, mas sim o choro de meu pai, ou a risada infantil que a criatura havia roubado. Eu temia que o som que saísse fosse a cacofonia de todas as minhas vozes passadas, misturadas com o som úmido do tiro que eu havia disparado. A criatura na mata não conseguiu me substituir fisicamente, mas ela levou uma parte essencial de mim: a confiança no meu próprio som. Eu sou um fantasma sônico,
E toda vez que a secretária eletrônica do meu telefone toca, toda vez que ouço minha voz em um vídeo antigo, eu me pergunto, eu ainda sou eu? Ou aquela coisa está lá fora, usando minha voz, chamando outros incautos, se aperfeiçoando e esperando o dia em que minha voz original se desvaneça completamente, deixando apenas o eco da cópia? Eu não ouvi meu nome na mata. Eu ouvi a minha substituição. E agora, o medo é que você, leitor, possa ligar para o meu número e ouvir a mesma voz perfeita. Se você já se sentiu observado, se já ouviu um som que não deveria existir na solidão, não responda. Não dê à floresta as ferramentas para te desmontar. Acima de tudo, não confie no som da sua própria voz, porque em algum lugar lá fora, ela pode estar sendo ensaiada por algo que está aprendendo a ser você. E ela está chegando perto, muito perto. Você não notará até que a sua voz seja apenas um eco.